importantes e que vão compor o projeto político-pedagógico. No telhado eu trago o tema, projeto político-pedagógico, e é importante destacar que o projeto político-pedagógico ele vai surgir a partir da Constituição de 88, lá no artigo 206, inciso 6º. O inciso ele vai falar da gestão democrática na escola. Então, o projeto político-pedagógico ele vai partir daí, da Constituição de 88, e depois a LDB também, no corpo do seu texto, ela vai trazer, lá no artigo 12, ela vai dizer que é função da escola organizar os seus documentos, que é o que a gente vai ver um pouco mais lá para frente, mas é só para que a gente possa entender que o projeto pedagógico da escola, ele é um documento legal, e muitos autores, a Ilma Passos Veiga vai dizer que é um documento da escola, o Celso Vasconcelos também. E aí, nessa imagem, que eu venho trazendo, eu falo também aqui da estrutura organizacional, diagnósticos, objetivos e metas, as ações, a estrutura e o espaço físico, o pedagógico, a fundamentação legal, a palavra legal, ela vai estar deixando claro que o projeto político-pedagógico, ele é um documento legal que tem fundamentos, na legislação. Então, é algo assim que a gente não pode esquecer, que ele não é um documento feito aleatoriamente, mas ele é todo pautado na fundamentação legal, na lei, Aí nós temos aqui a educação infantil, que são as modalidades de ensino: ensino fundamental, Fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Essas modalidades de ensino, todas precisam ter seus projetos, Então, o projeto político-pedagógico da escola não é só para uma modalidade, mas todas as modalidades precisam ter os seus documentos, porque é o PPP que vai dar o amparo legal para a escola, tanto na questão pedagógica, quanto na questão legal, quanto até para receber recursos, porque se de repente a escola quer participar de algum projeto que é financiado pelo governo federal, a escola precisa ter o seu projeto político-pedagógico. Então, todas as modalidades de ensino precisam ter o seu documento, para que ela possa, ali estar registrado tudo que foi pensado, para aquela clientela. E quem é essa clientela? A clientela são os alunos, seja ele do ensino infantil ao ensino médio. Mas quem está dentro da escola, quem está matriculado, quem está participando da vida escolar daquela instituição é a clientela, que são os alunos. E aí também essa escola, dentro do PPP, quando a gente vai organizar esse documento, é preciso que se defina qual é a missão da escola e qual é a visão que se tem, de escola, qual é a visão que eu tenho das pessoas que estão ao redor da minha escola, da escola do qual eu faço parte. Então, gente, o projeto político-pedagógico é um documento muito importante. Hoje a gente vai discutir a fundamentação mesmo, que importância tem, como que ele é pensado pelos teóricos. Então, hoje eu vou fazer uma aula com fundamentação teórica, e nos próximos encontros a gente vai falar de como que se organiza ele. Então, hoje a gente não vai falar de como organiza, mas da importância, desse olhar mais teórico que os autores vêm discutindo, para que a gente possa entender depois como que ele se organiza. E o nome da nossa escola é Escola Sabedoria, porque a Escola Sabedoria é uma escola que está preocupada com a aprendizagem dos alunos, com o conhecimento que eles precisam construir e como que esse conhecimento vai ser construído. Então, a nossa escola é a Escola Sabedoria. E eu espero que vocês tenham gostado dessa capa.
A princípio, eu venho discutindo uma fala do Celso Vasconcelos, né? Então, Celso Vasconcelos, ele tem um livro que é Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Então, eu tirei algumas coisas do livro do Celso Vasconcelos. E ele vai dizer o seguinte, que a educação é projeto. Então, e como a gente já viu anteriormente, né, a gente observa que a educação ela é organizada a partir de projetos. E aí ele diz que ela é projeto. E ela é mais do que isso, ou seja, ela é mais do que projeto. Ela é encontro de projetos. Esses encontros, ele vai dizer que muitas vezes não é fácil. Esse encontro de projetos, algumas vezes ele é truncado, ele é difícil, ele é conflitante, é angustiante e muito provocativo e desafiador. Entretanto, ele diz assim, que o encontro dos projetos, ele acontece a gente vai ter os mais variados sentimentos, mas no final ele acaba sendo prazeroso e realizador. E aí eu gosto muito dessa fala do Celso Vasconcelos, porque a gente observa o seguinte, no momento em que você vai construir o projeto político-pedagógico de uma escola, é exatamente isso que o autor vem colocando, é o que a gente vivencia. Por exemplo, por que ele diz que é conflitante? Porque na escola ninguém pensa igual e nem é para pensar. Então, existem os conflitos de ideias. Cada um pensa de uma determinada maneira, tem uma determinada forma de ver o mundo, de ver a educação. Então, os conflitos começam por aí e isso se constitui numa dificuldade. Quando a gente está nesse grupo de discussões, de debate, né? Muitas vezes a gente sai da primeira discussão sem uma definição e isso acaba nos angustiando. Mas ele também acaba provocando, né, quem tem quem está blindado, né, de discussão, de novas ideias, essa pessoa que entra nessa reunião não sai mais da mesma forma que ela entrou. Por isso que ele diz que é provocativo e que é desafiador, porque ele acaba desafiando mesmo os professores, né, e as pessoas que vão fazer parte desse processo, que não são só os professores. E depois, quando a gente consegue a adesão, quando a gente consegue realizar esse trabalho, ele é muito prazeroso. Por quê? Porque a gente vai observar o quanto ele é importante, o quanto ele vai contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem dos nossos alunos. E aí eu concordo com ele quando ele diz assim que acaba sendo prazeroso e realizador, porque através desse documento a gente vai observar o crescimento dos nossos alunos. Teoricamente, a gente pode ficar pensando, mas como que isso vai organizar a vida, vai melhorar a vida do aluno? Mas vai, pessoal, porque como ele fala lá em cima que é um encontro de projetos, na escola nós desenvolvemos vários projetos, e esses projetos que são realizados, atrelado ao conhecimento que já foi construído, né, por teóricos e que a gente acaba socializando e mediando na escola, a gente vai observando o quanto que esses meninos vão se desenvolvendo enquanto pessoa, porque quando a gente fala no projeto político-pedagógico enquanto um elemento que vai realizar, né, modificar, transformar a vida de um aluno, a gente não pensa só no conteúdo, mas a gente pensa acima muito mais do que o conteúdo, a gente pensa em mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, por isso que ele vai dizer que é realizador. E eu particularmente concordo com a ideia do professor Celso Vasconcelos. Aí ele vai trazer um modelo aqui para a gente, na verdade não é modelo, ele vai primeiro trazer os conceitos, né, para que a gente possa entender o que significa projeto político-pedagógico, o PPP, que tanto se fala, tanto se discute. Então, o PPP, ele define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade, né? Foi o que a gente conversou anteriormente. Então, eu acho muito bacana isso, porque o PPP, por que ele define a identidade da escola? Cada escola possui
a sua história, né? Cada escola possui a sua vivência, né? Então isso é identidade. Cada escola tem a sua especificidade, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de pensar, de discutir educação. Por isso que nós não podemos fazer um projeto político-pedagógico igual para todas as escolas, porque de repente a escola que eu trabalho, ela tem uma especificidade. A comunidade tem uma determinada característica que não é a mesma característica da escola lá do Lontra da Pedreira, por exemplo, que tem uma outra história, uma outra vivência, uma outra característica. Então, por isso que ele é um definidor de identidade, ou seja, cada escola possui a sua identidade. E por conta dele ser um documento que define a identidade, ele também vai indicar os caminhos para que esse ensino aconteça e aconteça com qualidade, né? Não é para acontecer de qualquer jeito. Esse ensino tem que ter qualidade. Então vamos lá, vamos verificar o que ele vai dizer, o que é projeto, o que é político e o que é pedagógico. Primeiro ele começa falando do projeto. E o que significa projeto? Ele diz assim, que projeto é uma palavra que vem do latim, progicere, que significa lançar para frente, né? Então, seguir, verificar aquilo que é possível, caminhar, né? Pensar no futuro. Então, chama-se projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Todo projeto ele tem um início, tem um meio e tem um fim. E o PPP, ele também é organizado dessa forma. Por exemplo, nós construímos o projeto político-pedagógico, a gente vai definir quais são as propostas a serem alcançadas num determinado período de tempo. Então, o projeto político-pedagógico não é para começar hoje e durar 10 anos, como, por exemplo, o PNE. Não. O PPP ele pode ter a duração de 1, 2 ou no máximo 2 anos. Então, findou o primeiro ano, a gente faz uma avaliação para ver o que precisa ser mudado e aí aprova novamente e ele continua sendo executado, né? Então, quando chega no período de 2 anos, ou a gente faz essa avaliação ao término do primeiro ano, ou a gente deixa para fazer a avaliação ao término do segundo ano. E isso a gente vai definir lá no final, quando chegar no período da avaliação. Então, o projeto reúne propostas, né, de ação concreta, ou seja, eu não vou colocar lá uma proposta que eu sei que eu não vou conseguir realizar. Então, nós professores, quando a gente pensa no PPP, a gente tem que pensar em proposta viável, aquilo que a gente vai conseguir executar, aquilo que a gente vai conseguir fazer naquele período de 2 anos, né? O político. Chama-se político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, pensando nas modificações e nos rumos que ela vai seguir. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente falou do projeto pedagógico, né, dentro do planejamento de ensino, a partir de uma concepção histórico-crítico, nós falamos muito em formação de cidadãos conscientes, de mudança de comportamento, um olhar para o contexto social dos alunos, porque o contexto social do qual eles vivem a gente também vai transformar em conteúdo. Então, eu sempre gosto de resgatar as aulas que a gente já fez, e se vocês forem olhar na nossa última aula que foi gravada, nós vamos observar que isso aqui também é muito pertinente, porque a questão política é exatamente isso. E é o que eu falei para vocês, quando a gente fala de político, não é o político partidário, mas é o político de comprometimento social, de tomada de decisão, a serviço de qual aluno eu estou.
Então, o político é nesse sentido de mudar o comportamento, mudar a forma de enxergar a sociedade, de ver a sociedade como um elemento vivo, né, que nós fazemos parte, que nós ajudamos a melhorar. Então, política é nesse sentido. Então, o professor ele precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão. E essa decisão ela vai ser tanto individual quanto coletiva. Ou seja, eu, enquanto professora, que atuo dentro de uma escola pública, tenho que me posicionar. Eu tenho que ter um posicionamento. Que tipo de aluno eu pretendo formar? Que tipo, para qual sociedade? E aí também esse é um nível. E o outro nível é pensar no coletivo. Eu não estou sozinha na sociedade, eu estou em grupo. E enquanto elemento que está convivendo em grupo, eu também preciso pensar nas mudanças. E que rumo essas mudanças devem tomar? Aonde é que eu pretendo chegar com essas mudanças? E aí, quando se trata do significado da palavra, a gente vai ver que política refere-se à ciência ou à arte de governar. É uma orientação administrativa de um governo. Então, dentro da escola, essa questão política, essa dimensão, não é questão, mas é uma dimensão política, ela perpassa pela questão da orientação mesmo, de orientar, de mediar, de encaminhar, e é um encaminhamento feito por todos, né? Aqui não é um encaminhamento ou uma mediação feita única e exclusivamente pelo diretor, ou pelo coordenador, ou pelos professores de área, não. Todos fazem parte desse processo. E é por isso que é um trabalho consciente, com responsabilidade, com criticidade, né? Pensando numa educação com mais qualidade para os nossos alunos. E o pedagógico? O pedagógico é relativo ou conforme a pedagogia, a filosofia ou ciência da educação. Então, é o nosso fazer dentro da escola, né? Aquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito que o trabalho deva ser feito a partir de uma concepção voltado para a pesquisa, né? Então a gente vai desenvolver esse trabalho voltado para pesquisa em campo, pesquisa no laboratório, pesquisa bibliográfica, discussões, debates. Então, o pedagógico é relativo ao nosso fazer, a nossa prática mesmo, né? Na execução do nosso trabalho. E chama-se pedagógico porque ele vai definir, vai organizar as atividades e os projetos educativos que são importantes, né, ao processo de ensino e de aprendizagem. Então, quando a gente fala nesse processo de ensino, é aquilo que envolve o nosso fazer, o fazer da professora Efigênia, o fazer da professora Michele, o fazer da professora Margarete, o fazer do professor Armando Sérgio, do professor Adnilton. Então, é o nosso fazer, a nossa ação. Né? Então, fazer esse processo de ensino é exatamente isso. Qual é a nossa preocupação em sala de aula? Como é que a gente desenvolve o nosso trabalho? E a aprendizagem é a preocupação com a aprendizagem de cada um de vocês. Que esse ensino ele tem que ser organizado de forma que chegue, que vocês consigam alcançar. E esse alcance tenha qualidade. E para que ele tenha qualidade, nós vimos na aula passada que o objetivo precisa ser alcançado, né? Porque para cada conteúdo tem que ter um objetivo. Então, o objetivo ele precisa ter clareza, né? Precisa ser preciso para que a aprendizagem aconteça. Então, a gente vai observar agora um pouquinho do que o professor Carlos Rodrigues Brandão ele vai falar sobre projeto político-pedagógico. Então, ele vai dizer o seguinte, que o projeto político-pedagógico ele é um elemento norteador da organização do trabalho escolar. Né? Então, ele
além dele ser um documento de identidade da escola, ele também se constitui como um documento, um elemento que norteia toda a organização do trabalho na instituição chamada escola. Ele diz também que o PPP não é apenas um conjunto de planos e projetos de professores, não é também um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição educativa, mas ele é, acima de tudo, ele é mais que isso, né? Mais do que essas questões que eu coloco anteriormente. Ele é um produto específico que vai refletir a realidade da escola. E isso é muito bacana, né? Quando ele coloca que é algo que reflete a realidade da escola, porque essa escola ela está situada em um contexto muito mais amplo, e que vai acabar influenciando, que influencia e que é influenciado, né? Então, quando a gente fala desse reflexo da realidade da escola, o que a gente vai observar? A escola ela vai influenciar não só quem está dentro dela, mas ela acaba influenciando quem está fora, né? Porque a gente sabe que a comunidade ela é ela é um elemento que está dentro da escola, é influenciada pelas teorias, pelo trabalho que a escola desenvolve e acaba influenciando também. E como, em qual sentido? Falei isso anteriormente. Quando a gente volta para pegar questões que acontecem no cotidiano, que está fora da escola e a gente traz para dentro da escola para desenvolver através de projetos, isso já se constitui num processo influenciador, né? Então a sociedade influencia a escola e a escola influencia a sociedade. Ele diz que todo esse movimento trata-se de um instrumento que vai permitir a clarificação e a ação educativa, ou seja, ela vai clarear, ela vai mostrar, né, a ação educativa da instituição educacional de forma total, né, na sua totalidade. Para isso, se faz necessário a participação de todos os segmentos envolvidos no processo educacional. Aí eu coloco uma figura de várias pessoas, uma segurando na mão das outras, né? Então, essa figura aí representa exatamente essa participação de todos, né? De todos os segmentos envolvidos no processo educacional. Então, não é só o professor, não é só o diretor, não é só o coordenador, mas é o professor, é o diretor, é o coordenador, é o cozinheiro, é o porteiro, é o pessoal que faz a limpeza da escola, é o pai, é a mãe, é o responsável, é o representante do bairro, é o dono do comércio, né? Porque o dono do comércio pode ser alguém que vende para a escola. Então, esse documento, ele precisa ter a participação de todas essas pessoas, tá bom? Aí eu trouxe aqui uma charge, né, do Cebolinha, que eu espero que vocês gostem, que para reforçar o que eu falei anteriormente, né, da participação de todos. Aí na charge diz assim: amanhã é para os pais irem à escola, vamos fazer o PPP. Aí o Cebolinha diz assim: bebê, o que é? Ah, é o projeto político pedagógico, Cebolinha. Então, olha só aí, a divulgação, como eu falei para vocês anteriormente que esse processo é externo à escola, aí eu trago a charge, que a charge vai mostrar isso pra gente. Aí ele fica aqui com umas interrogações, né, porque ele não sabe o que é, fica pensando. Aí mais lá na frente, juntamente com os coleguinhas dele, aí vai dizer: eu sei disso, porque a nossa professora nos explicou que é muito importante para a participação de todos na elaboração do PPP. Então eu trouxe a charge justamente para ilustrar, para mostrar que nós também, né, temos a responsabilidade de orientar os nossos alunos a respeito desse documento que é tão importante e fundamental nesse processo de construção de conhecimento e aprendizagem significativa. Aí uma Passos Veiga, ela vai dizer o seguinte,
que um projeto político-pedagógico pressupõe qualquer projeto. Assim como pressupõe qualquer projeto, ele traz em si a ideia de ruptura, né, de quebra, com o presente e promessas de mudanças para o futuro, Mudança que passa por um período de instabilidade. Por que ela faz essa fala, né, que eu acho assim bem bacana também? Porque romper com uma estrutura que está constituída, gente, dentro da escola, não é algo tão simples assim. Porque na escola nós acabamos construindo alguns vícios, né? Por exemplo, tem professor que está acostumado a fazer uma aula que ele faz essa aula há 10 anos. Então, quando chega um momento de mudança, esse professor muitas vezes ele é resistente. Por isso que ela diz que traz a ideia, né, de ruptura com o presente. Então, se hoje eu não estou acostumada a trabalhar com projeto, mas a partir do momento que a gente constrói o projeto político-pedagógico, que define-se que vai haver um projeto, que todo mundo vai ter que se encaixar nesse projeto, você vai ter que romper com estruturas, né, que estão sedimentadas. É preciso que essas estruturas elas sejam abaladas, elas com certeza vão ser abaladas. E aí esse professor precisa se despir de todos esses preconceitos que ele tem, dessa ideia de que está tudo pronto e acabado, porque nada está pronto, nada está acabado, tudo se constrói, tudo se reconstrói. E aí ela vem dizendo também para a gente que essas rupturas, né, desse presente é com a promessa de mudança, né, para o futuro. E que também é pertinente. Se eu vou abalar uma estrutura que está sedimentada, é porque eu penso que ela vai melhorar, que alguma coisa vai acontecer e que esse acontecimento é para melhor, né? Então, ela diz assim, e que tudo isso, tanto essa estrutura que vai ser abalada, como essa promessa de mudança no futuro, é um período de instabilidade. Por que é instável? Porque possa ser que dê certo ou não, de repente pode não dar certo, ou de repente pode dar certo. Mas assim, gente, de todas as ações de mudança que eu já consegui visualizar nesse período que eu tenho aí na educação, sempre dá certo. É algo doloroso, mas dá certo. No final, a gente observa o quanto que foi importante, né? O quanto que isso modificou a vida de um determinado aluno. O meu marido é diretor numa escola lá no Tartarugalzinho. Então, quando ele chegou lá, e a gente conversando, ele falando que a escola já tinha alguns projetos, né? Mas só que esses projetos eram projetos assim que tinham uma ação interna, né? E de repente, quando ele chegou lá, ele começou a fazer esses projetos acontecerem de forma diferente. Então, por exemplo, lá tem um projeto que é soletrando. Então, o que foi que ele fez? Ele fez com que o projeto extrapolasse os muros da escola. Então, hoje, a comunidade, as pessoas, quando eu falei ainda agora do comércio, do moço do comércio, que a escola acaba influenciando ele, olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. Hoje, as pessoas que têm comércio lá, já fazem doações de prêmios para os projetos que a escola desenvolve, seja esse soletrando, seja dos jogos, entenderam? Seja para uma reunião de professores no final do ano, né, para comemorar a confraternização, para confraternizar. Então é nesse sentido, né, que a gente vai observar que as coisas podem acontecer, mas isso não foi fácil, porque houve resistência, né? Alguns professores concordaram, outros não, mas no final todo mundo acabou fazendo, porque como é democrático e a gente está dentro de um espaço, desenvolvendo um trabalho dentro de um mesmo espaço, a gente precisa fazer com que todos participem. Eu posso até não ter votado a favor, posso não gostar, mas acontece que a partir do momento que aquela decisão foi tomada por todos, foi aprovada por todos, ou pela maioria, né, melhor dizendo, então a minoria tem que se encaixar no trabalho, porque eu não estou lá para trabalhar
em meu benefício, eu estou lá para trabalhar em benefício dos meus alunos. Então, por isso que todos têm que ter essa concepção, né, que a mudança ela vem para melhorar a vida das pessoas. E aí uma Passos, ela vai trazer mais algumas questões que são bem interessantes e que ela diz assim. Ela vai dizer que o projeto político-pedagógico, né, os projetos, eles vão se diferenciar a partir de 2 gêneros que ela chama de gêneros de inovação, que é o processo regulatório e o processo emancipatório. Então, vamos ver o que significa cada um deles. O regulatório, né, são bases epistemológicas que estão fundamentadas no caráter regulador, normativo da ciência tradicional. Então, quando a gente fala de regulatório, a gente vai falar da questão legal aqui, tá, pessoal? A gente fala de regulatório, é norma, né, é a organização, é verificar se o documento está fundamentado em alguma lei, se eu posso fazer realmente aquilo, justamente para não ficar de boca, porque nada de boca tem valor, tem validade. Tudo tem que ter fundamentação legal. Comecei a aula dizendo para vocês que o projeto pedagógico ele é fundamentado na Constituição Federal e que a gente vai encontrar essa legalidade lá no artigo 206, no inciso 6º. Né? Então, esse é o caráter regulatório de respeito à legislação, à normatização. Quais são as normas legais para que o projeto pedagógico funcione? Então, ele não pode estar na escola aleatoriamente. Então, ela diz assim que o projeto pedagógico ele volta-se para a burocratização da instituição educativa, tornando-a mera cumpridora de normas técnicas e de mecanismos regulatórios. Pode até parecer que é algo que é feito por fazer, mas na verdade não é. Essa a burocracia nem sempre é algo que atrapalha. A burocracia, algumas vezes, ela tem que ser vista como algo legal, pertinente, que vai cumprir aquela norma, aquela técnica, né? Então, não pense aí a burocratização como algo que leviano, como algo que está lá só para ser cumprido. Não, é algo necessário. Todo documento que a gente desenvolve, todo e qualquer projeto que a gente pense para a escola, a gente tem que pensar na questão legal. Até porque existe um conjunto de leis que vai normatizar isso aí. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a LDB, são as diretrizes, entenderam? Então, tudo tem que ser feito a partir desse processo de regulação, que eu concordo com a autora e que é importante e necessário. O outro ponto é a questão emancipatória. E ela diz assim que o processo emancipatório pressupõe uma ruptura que vai predispor os indivíduos e as instituições para a indagação e a emancipação. Então, nós já vimos o que é esse processo de emancipação, é de libertação. E aqui é libertação no sentido pleno da palavra, né? De você conseguir entender um conceito, formular um conceito, se posicionar, saber escolher seus representantes, né? Falar no momento que tem que ser falado, mas falar com educação, né? Saber de que forma você vai se posicionar, brigar pelo seu direito, mas com educação, saber que você não pode chegar lá falando qualquer coisa que você não vai conseguir, mas é discutir, é conversar, é dialogar, né? Chegar a um consenso, né, daquela questão, mas através de um diálogo, né, um diálogo consciente. Isso é emancipação, isso é alteridade. E esse processo ele concentra-se a partir de processos de construção, que é a afirmação da individualidade e da particularidade da instituição educativa. Então, a escola, quando se fala da questão emancipatória, é exatamente nesse sentido, né? Ela tem que caminhar para isso, tem que fazer com que as pessoas se desenvolvam nesse sentido, tá bom?
Aí a gente vai observar que a LDB, ainda de acordo com Carlos Rodrigues Brandão, ele diz assim, que a LDB, ela, apesar dela ter sido conformada num cenário de efervescência política, porque a LDB, gente, ela foi pensada muito antes de 96, né? Mas ela passou 13 anos no Congresso, engavetada, depois de muita discussão, que ela foi aprovada. Então, foi um período de efervescência porque a gente estava saindo de uma ditadura militar. Ora, a ditadura militar terminou em 1985. Então, estava todo mundo querendo uma educação diferente, né? Porque viver na ditadura foi a pior coisa que aconteceu para o povo brasileiro e para qualquer povo, né? De qualquer lugar. É um período que, para nós, foi um período assim de amordaça, ninguém podia falar, ninguém podia fazer absolutamente nada, criticar nada. Então, esse período em que a LDB foi aprovada foi um período assim de muita vontade de mudança, muita vontade de crescimento, de desenvolvimento científico, né? O momento em que as instituições começam a produzir, a publicar seus trabalhos. Então, esse processo de redemocratização social, amparado pelo aparato estatal, tudo isso não explicita que dispositivos serão utilizados para a efetiva transformação da estrutura educacional. Então, houve muita preocupação com a mudança, todo mundo queria uma educação diferente, mas não ficou definido na LDB como que essa transformação, essa estrutura da escola ia ficar, né? Como é que ela ia se apresentar a partir de todas essas mudanças, questões. Então, a gente vai observar que na própria LDB, eles vão estar falando da questão da autonomia. Lá no artigo 12, a gente vai ver, né, que uma das questões é a autonomia. Então, a LDB ela vem dizendo que a autonomia pressuposta pela estrutura da LDB não deve ser confundida com o descaso político, nem com o descompromisso do poder público, dando margem ao Estado a se eximir de suas obrigações, transferindo-se para a esfera privada e para a comunidade. Por que a gente observa essa fala do Brandão? Porque assim, quando a gente ouve a palavra autonomia, é como se a escola fosse responsável por tudo, né? Então agora o diretor vai ter que organizar a vida da escola e se não tiver recurso, ele vai dar conta, ou a diretora, né, vai ter que fazer festa. E aí a Heloísa Luque, que é uma autora que vai falar também sobre gestão democrática, mas eu particularmente leio a Heloísa Luque para que eu possa ter condições de fazer essa crítica. Ela é uma autora que ela vem falando de gestão democrática, mas dentro de um processo de autonomia de uma educação privada, porque ela diz assim, se a escola não tem recurso, então o diretor, os professores, os coordenadores, eles têm que fazer uma rifa, têm que fazer uma festa, tem que chamar o pai do aluno que sabe, por exemplo, consertar um telhado, que pinta, né, para poder fazer esses trabalhos. E é isso que o Carlos Rodrigues Brandão diz. Quando isso acontece, significa dizer que eu estou desobrigando o Estado da sua função. Então, essa autonomia, quando se fala de autonomia, é uma autonomia, mas que não deve desobrigar o Estado da sua responsabilidade. Então, quebrou o cano? Quebrou. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Mas aí a gente vai ter que dar uma pressão para o dinheiro chegar para consertar o cano. Porque o que não é justo é eu dar o meu jeito, pagar com o meu dinheiro, né? Ou então chamar alguém para fazer o serviço de graça, porque esse recurso que era para consertar o cano, quando eu resolvo os problemas, esse dinheiro vai ser canalizado para outra coisa, né? E acaba sendo desviado para outra coisa, porque lá naquela escola a professora Efigênia é diretora e ela sempre resolve tudo. E não pode ser assim, né? A gente não pode pensar dessa forma porque nós pagamos impostos.
E o dinheiro dos impostos é justamente para resolver os problemas da educação, da saúde, do saneamento, da moradia, né? Recurso, ontem eu assisti uma live de um professor da Universidade Federal do Maranhão e ele dizia exatamente isso, que a gente se preocupa muito em resolver os problemas, que são problemas, são questões que o governo tem que resolver. E quando a gente resolve os problemas que é de competência do Estado, o Estado se sente desobrigado, né? Então a gente tem que ter muita cautela, né, quando vocês estiverem na escola. Aí o tema autonomia da escola, ele vem sendo colocado em pauta, né, mas de forma mais intensa pelos estudiosos e pesquisadores da educação brasileira. Desde que os mecanismos legais e normativos da reforma educacional brasileira de 96 foram aprovados através da LDB e das suas diretrizes, né, e diretrizes e bases da educação nacional. Então, essas discussões, essas pesquisas, elas vão abrir possibilidades e esperança de mudança. Aí eu trago aqui uma figura, né, de várias bolas interligadas, várias setas e uma pessoa. Então, essa seta representa esperança de mudança, são possibilidades. Para onde eu vou? Eu tenho autonomia para seguir o meu caminho, né? O que eu devo fazer? Como é que eu devo agir a partir de agora, né? Então, é algo assim bem interessante que a partir desses documentos legais a gente vai ver um outro conceito de autonomia. Então, no artigo 14 da LDB, a gente vai observar o que fala o artigo 14. A gestão da escola pública, ela acaba pontuando que cada sistema de ensino deve definir as normas da gestão democrática, né? Então, cada escola tem que definir suas normas, que deve respeitar, acima de tudo, as peculiaridades do local, que eu já falei isso também lá atrás, né? Tem que ver quais são as peculiaridades. Peculiaridades é a mesma coisa que especificidade. Quais são as especificidades da escola? E também ela deve apontar a necessidade da participação dos profissionais da educação na elaboração desse documento, que é o projeto político-pedagógico, assim como a comunidade, seja ela interna ou externa. E para que tudo isso aconteça, é importante que a escola, né, também defina, organize o seu conselho escolar, porque o conselho escolar é um dos elementos que faz parte da gestão democrática e a comunidade também não pode ser esquecida. Lá no artigo 15 da mesma lei, que é a LDB, ele dispõe sobre os níveis de autonomia que a escola pública pode e deve conquistar. E quais são esses níveis de autonomia que a escola pode conquistar? Administrativo, pedagógico e de gestão financeira, tá? Então, esses 3 níveis de autonomia, a escola ela conquistou, né, a partir de muita luta, de muito debate, de muita discussão. Mas é preciso que seja observado o que está disposto nas normas, né, na normativa do direito financeiro público, ou seja, a escola, primeiro que ela tem autonomia, mas essa autonomia ela não é plena, porque a escola ela é subordinada à Secretaria Estadual de Educação, se ela for da esfera estadual. Se ela for da esfera municipal, ela é regida pela Secretaria Municipal de Educação. Então, essa escola ela não pode, né, pegar o dinheiro e gastar todo o dinheiro, por exemplo, quando se fala da gestão financeira. Ela tem que observar o que é que a norma, né, do direito financeiro público diz. Ela tem que gastar o dinheiro com o quê? Então, não pode sair por aí gastando dinheiro com qualquer coisa. E na questão administrativa e pedagógica, então, um dos elementos é a construção dos projetos, né? Então, a construção dos projetos é algo bem interessante, bem importante, que é a autonomia que a escola tem.
de fazer o seu projeto, pensar na sua proposta. Só que quando esse projeto é organizado, ele vai para a Secretaria Estadual de Educação ou Municipal. A secretaria, ela vai analisar esse projeto, vai pensar esse projeto, vai fazer uma avaliação. Se ficou tudo ok, ela devolve para a escola e a escola encaminha para o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação vai aprovar esse projeto. Se tiver alguma coisa para ser refeito, a SEAD vai sinalizar o que tem que ser, que precisa ser refeito e a partir daí esse documento vai seguir, né, as devidas orientações que foram feitas e depois devolve para a SEAD vai verificar se já está ok e somente depois que ela dá o ok é que a gente leva para o Conselho Estadual de Educação. Aí é que entra a legislação, lá o regulatório. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Isso é regulatório. É a escola se organizando, né, com a autonomia que lhe é dada, mas dentro de uma legislação. Eu não posso fazer o documento e levar direto para o conselho. Por quê? Porque eu sou regida por uma secretaria, que no caso é a Secretaria Estadual de Educação. A luta pela autonomia, né, ela acaba se inserindo numa luta maior, no seio da própria sociedade. Então, sua eficácia, sua eficiência, ela vai depender da ousadia de cada escola em experimentar algo diferenciado, algo novo, né? Então, eu tenho que ser ousado, né? Se eu quero uma mudança diferente, se eu quero uma escola comprometida com a minha classe, né, com os meus alunos, conforme eu mostro aqui na figura, são crianças que estão aí sequiosas por conhecimento, né, com vários livros, né, e que representa o conhecer, a aventura, né, da leitura, da matemática, da ciência como um todo, da tecnologia. Então eu preciso ser ousada, eu preciso pensar num trabalho diferenciado, eu preciso experimentar isso aí juntamente com os meus alunos e com os meus pares, né, que são as pessoas que fazem essa educação junto comigo. Para isso, gente, é preciso percorrer um longo caminho de construção da confiança na escola, né? Eu preciso confiar na escola, preciso confiar no trabalho dos meus colegas e preciso confiar também na capacidade de resolver, que essa escola tem de resolver os seus problemas, enfrentar dificuldades e também de encontrar os melhores caminhos para a sua clientela. Então, nós temos que ter esse olhar, né? Os autores vêm trazendo isso aí. O professor Carlos Rodrigues Brandão, ele vai trazer essa mensagem que é bem bacana, bem interessante, né? É o que a gente pensa, né, para os nossos alunos. E quando a gente consegue isso, gente, quando nós conseguimos fazer uma educação diferente, é muito bacana, né? É algo assim que nos deixa muito feliz. Eu falo para vocês porque, por exemplo, na escola que eu trabalho, nós temos, é uma escola que é periférica, né, está localizada na periferia de Macapá, e nós temos assim alguns alunos com problemas sociais mesmo. E aí nós criamos lá um projeto de robótica, e assim, os meninos ganharam várias credenciais, aí já foram para o Maranhão, né, para São Luís, apresentar o projeto deles lá no IFMA, aí eles ganharam uma credencial para Paraíba, aí foram para Paraíba, ganharam para o Rio de Janeiro, aí foram para o Rio de Janeiro, ganharam para São Paulo, foram para São Paulo, agora eles estão com uma credencial para Argentina, só que não é fácil. Então, quem é que banca isso aí? Na verdade, o que nós fizemos? Um projeto, e esse projeto foi lá para o Tribunal de Justiça, através da VEPMA, nós conseguimos essas passagens. Aí a escola organizou umas atividades lá de fazer uma rifa, né, vender chopp. Então, através desse recurso, juntamos esse dinheiro para que esses meninos, alguns, né, porque não são todos, tem alguns que os pais têm condições e bancaram
a estadia deles e tudo, mas alguns não. Então a gente se uniu, né, nessa organização para que eles pudessem se alimentar e se manter por lá, pagar a passagem deles lá. Então é isso que eu digo para vocês, é usar, é experimentar o novo, né? É enfrentar os problemas, enfrentar dificuldades, não ficar de braços cruzados achando que nunca nada vai dar certo, que nunca vai funcionar. Mas esse projeto foi criado assim aleatório, professora? Não, esse projeto já estava no PPP da escola, já fazia parte. Então a gente só foi reavivar esse projeto e dar oportunidade para alunos. Por exemplo, eu fiquei extremamente emocionada quando um aluno falou assim para mim: professora, eu tenho 17 anos e eu nunca pensei que um dia eu fosse para São Paulo. Olha só como que a expectativa desses meninos, olha o sonho desse menino, não tinha. Porque quando a gente sonha, a gente imagina, eu quero ir em São Paulo, eu quero ir no Rio, eu quero ir em Belém. Ele falou para mim que ele nunca tinha ido, ele nunca saiu daqui de Macapá nem para ir para um município. Ou seja, é um menino que não tinha perspectiva, mas a partir do momento que a gente ousou, que ele experimentou o novo, para ele isso é algo completo, é algo que mudou a vida dele, porque com certeza hoje ele sonha em buscar um futuro, um outro futuro para ele, né? Um futuro bem melhor. Antes ele nem sonhava, porque quando o aluno disse para mim que ele nunca pensou em sair daqui para lugar nenhum, e o fato dele ir para São Paulo era um sonho, então isso me deixou assim extremamente feliz e emocionada, né? Então, digo, tá valendo a pena a gente fazer educação, ainda vale a pena, porque a gente ainda consegue, né, tocar o coração do outro. Gadotti e Romão, eles vão dizer o seguinte, ainda falando de autonomia, que a autonomia se refere à criação de novas relações sociais, que se expõe às relações autoritárias existentes, né? Então, olha só como isso é bacana, extrapolar essas relações autoritárias, né? Autonomia é você construir novas alianças, né? É você oportunizar pessoas com sonhos que elas ainda não tinham, que não tinham vivenciado. Autonomia é o oposto de uniformização. Então, autonomia não é você pensar igual o outro, fazer a mesma coisa que o outro faz, mas é você ir além disso, né? Mais que isso, é algo que não precisa ser certinho, não. A gente tem que ousar mesmo, como diz o Carlos Rodrigues Brandão. A autonomia admite a diferença e por isso supõe a parceria. Então eu tenho que ser parceira, né, do outro. Se eu tiver que conversar com o meu colega da outra escola, ver as experiências que eles estão desenvolvendo, eu vou fazer isso tranquilamente. Por quê? Porque são parcerias. Se a ideia desse colega está dando certo, então por que eu não posso agregar a minha experiência, né? Então é algo que vai ser assim extremamente importante. Aí eles continuam dizendo que só a igualdade na diferença e a parceria são capazes de criar o novo, né? Então só a igualdade na diferença, né? Então nós somos iguais diante da lei, todos somos iguais, mas em termos de personalidade e de identidade somos completamente diferentes. Mas quando a gente se junta, nós conseguimos criar algo novo e diferente, né? Então, isso é muito bonito. E o Antônio Flávio Moreira também fala isso quando ele vai discutir currículo, né? Bem bacana. Por isso, a escola autônoma não significa escola isolada, mas em constante intercâmbio com a sociedade. Então, escola autônoma é a escola que está em constante processo de conversa, de diálogo, né? De busca, de realização de sonhos, de sofrimento, porque não é só coisa bonita não, gente, isso aí dá trabalho, isso a gente chora, a gente se desanima, mas depois a gente toma um banho, lava o rosto, né? Refresca a cabeça, bom, eu vou fazer de novo porque vai dar certo. Então, é persistência, somente dessa forma é que a gente consegue. Eles vão dizer assim, autonomia e participação
são pressupostos do projeto pedagógico, né, do projeto político-pedagógico da escola. Então, se tiver autonomia, mas não tiver a participação, a coisa não funciona. Por quê? Porque esses dois elementos, eles não se limitam à mera declaração de princípios consignados em algum documento. Ou seja, não é só aquilo que está escrito no papel. Tem que ser algo concreto, tem que acontecer de fato. Sua presença precisa ser sentida no conselho escolar e também na escolha do livro didático, no planejamento de ensino, na organização de eventos culturais, de atividades cívicas, esportivas e recreativas. Não basta você ser apenas um mero espectador nas reuniões, você precisa participar, né? Então, essa participação ela é fundamental. Se eu vou escolher o livro didático, eu tenho que pensar no livro didático que é bom para todo mundo. Eu não posso pensar no livro que vai ser bom para a minha disciplina, mas esse livro ele é importante para todas as disciplinas, então ele é bacana. No meu planejamento, vamos conversar sobre o planejamento de ensino. O que você vai fazer na sua turma com seus alunos? Eu vou fazer isso. Como é que você vai fazer? Você acha que da forma como eu estou fazendo vai ser legal? Gente, participação é isso, é você estar lá, é você conhecer, você vivenciar a escola, é você vivenciar o trabalho do seu colega na escola. Não é ser fofoqueiro, mas é você ser um ator, alguém que participa, que conhece, que contribui, que valoriza e respeita o trabalho do outro, né? Em qualquer dessas situações que eu citei aí anteriormente. E aí a gestão democrática, né, para a gente finalizar essa aula, fechar essa aula, ela deve estar impregnada de uma certa atmosfera, né, que se respira na escola, na circulação das informações, na divisão do trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo de elaboração ou de criação de novos cursos ou novas disciplinas, na formação de grupos de trabalho, na capacitação de recursos humanos e etc., né? Dentre outras questões. Então, a gestão democrática, nós temos que respirar, mas para a gente respirar a gestão democrática, nós precisamos saber o que é gestão democrática. E além de saber o que é, vivenciar. E vivenciar é participar, né, de forma ativa. É ler sempre, é perguntar sempre, é investigar sempre, é sofrer, é sorrir, é estar feliz. Isso é respirar, né? O que ele vai falar, né? O que os professores falam, está impregnado de uma certa atmosfera que respira na escola, é isso. Essa vivência, é gostar daquele ambiente que você trabalha. Circular, fazer com que as informações circulem, né? Observar que a divisão do trabalho ele é importante, que eu não posso fazer o trabalho do outro, mas eu preciso fazer o meu, né? E respeitar o trabalho do outro para que a coisa funcione. Estabelecer o calendário e respeitar esse calendário, né? Verificar as distribuições das aulas que tem que ser igual. Não posso ter mais aulas e o meu colega menos, né? Porque não é justo. Pensar na criação de novos cursos, né? Que curso a gente pode oferecer para que os nossos alunos possam melhorar a sua renda, né? Pensar numa disciplina nova. Bom, esse conteúdo, essa temática pode ser, de repente, se transformar numa disciplina. Como é que a gente pode fazer isso? Respeitar e formar grupos de trabalho, né? E esse grupo de trabalho ele tem que estar também imbuído do mesmo valor, do mesmo compromisso, da mesma responsabilidade, e também está preocupado na qualificação de recursos humanos, né? E sempre está fazendo com que o estudo aconteça. E o estudo na escola, a formação continuada na escola, ou a qualificação continuada na escola, ela é imprescindível para que essa gestão democrática aconteça de forma efetiva nesse ambiente que nós tanto lutamos e que tanto queremos que seja
um ambiente alegre, feliz, né? E que, acima de tudo, seja um ambiente de construção de conhecimento, e que esse conhecimento seja significativo para todos os nossos alunos, e que esses alunos sejam pessoas felizes, educadas, responsáveis, comprometidas com a sua vida, seja ela pessoal ou seja ela no coletivo, tá? Então, essas eram as questões, né, que eu trouxe, né, para que a gente pudesse discorrer, né, sobre o projeto político-pedagógico. E conforme que eu falei para vocês, foi uma aula organizada a partir da concepção teórica de vários autores, né? E na próxima aula a gente vai estar verificando quais são os elementos que compõem o projeto político-pedagógico e como que ele deve ser organizado, tá bom? Hoje foi uma aula para que a gente pudesse entender como é que essa coisa que a gente chama de projeto político-pedagógico está fundamentada. Então, hoje foi a fundamentação legal. Essa aula ela foi organizada a partir de um artigo, né, que eu li, que o nome do artigo é Projeto Político-Pedagógico, Utopia ou Realidade, do professor João Malheiros. Ele é um consultor, né? O livro Autonomia da Escola, Princípios e Propostas, do professor Moacir Gadotti e o Eustáquio Romão. E o livro Coordenação do Trabalho Pedagógico, do Projeto Político-Pedagógico ao Cotidiano da Sala de Aula, do professor Celso Vasconcelos, né? Então, foram essas 3 referências que eu utilizei para essa aula, e eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês consigam compreender a essência do trabalho, né, que eu pensei para essa aula de hoje. Muito obrigada e boa noite.